mas fica um pouco triste, né? Porque não precisava ser feito assim, né? O país tem capacidade técnica, gerencial, de planejamento para fazer uma Copa do Mundo tão boa quanto o país de primeiro mundo, né? Nós estamos acompanhando aí, o Brasil está com a classificação de risco, superou os Estados Unidos, ou seja, a nossa economia está sólida, né? O país está crescendo, o mercado se desenvolvendo, o mercado interno. Os principais itens da pauta de exportação do Brasil estão com uma demanda crescente lá fora, né? O Brasil está criando empregos. Enfim, a gente não precisava assistir algumas coisas tristes que a gente está assistindo. Do ponto de vista de negócio, o que a gente só fica muito atento é porque a gente quer isonomia, né? Nós queremos ser tratados igualmente. É claro que no caso específico aqui de São Paulo, tem uma legislação específica para desenvolvimento lá da área de Itaquera, o que é muito justo. É ótimo que se leve oportunidade, emprego, desenvolvimento para aquela região da cidade que é uma região mais carente. Mas como é que vocês encaram isso? Quer dizer, esse cenário? Como é que a W Torre encara esse cenário que o país vive em relação à construção de arenas e a etapa que vocês estão vivendo realizando a obra da Arena Palestra Itália? Olha, nós estamos fazendo tudo por nossa conta e risco, desde antes do Brasil ser escolhido como sede da Copa. Esse projeto, ele é tão forte, né? O mercado de entretenimento em São Paulo, ter o Palmeiras como âncora do empreendimento, ou seja, alguém que pauteia o empreendimento, o número de shows, de eventos de negócio, porque a arena não é um estádio, a nova arena do Palmeiras não é um estádio, ela vai ter evento de negócios, vai ter uma anfiteatro para shows para 15 mil pessoas, shows para 60 mil, jogos, ou seja, vai ter lojas, o Museu do Palmeiras, restaurantes, fast food. Isso é um grande shopping center, então. Exatamente. Tá bom. Então, a gente fez isso porque o plano de negócio para em pé naquela localização da cidade, tendo o Palmeiras como parceiro. Agora, a gente fica chateado de ver que uma coisa, Beto, eu entendo que é uma legislação para você induzir investimento numa área carente da cidade. Isso é absolutamente perfeito e deve ser aplaudido. A outra coisa que nos deixa um pouco apreensivos é quando o grau para que isso seja acelerado, né, cria uma distorção e você passe a ter uma situação desequilibrada. Aí eu acho que não é justo. Nós vamos poder falar sobre isso durante o programa. E por falar em obra, eu tenho certeza que em todos os estádios em que estão sendo construídas as novas arenas, nós vamos ter a presença de um protagonista, Xandão. Nós vamos ter a presença da CIL Fios e Cabos Elétricos. Então, você pode ter certeza absoluta. Eu estou recebendo com muito carinho aqui o Silvio Baroni, que é presidente da CIL. E essa semana eu estive lá na CIL e fiquei muito feliz porque me resgatou a infância. A CIL, que era a antiga Elétrica Danúbio, que era onde eu morava, Alex Miller. A Elétrica Danúbio era um dos pontos exponenciais de comércio, lá da Praça da Árvore, na Avenida Jabaquara. Não é, professor Teixeira? Então eu fiquei muito feliz porque houve um resgate aí à minha infância. E o Silvio, que está entre as 60 empresas que investem no futebol, o Silvio que patrocina clubes, que compra placas de estádio, o tapete de todos os principais jogos, ou de todos os jogos do Brasileirão, são da CIL. Então você faz muito para o esporte. A tua plataforma está completamente voltada para o futebol, para o esporte. Isso criou uma espiral tão grande que hoje você se torna referência no seu segmento. Tenho muito prazer em te receber na nossa cadeira corporativa, Silvio Baroni, presidente da CIL Fios e Cabos Elétricos. Boa noite, Beto. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero registrar também a presença do Pedro Morelli, que é o seu gerente de marketing e comunicação. Realmente, a nossa plataforma é o futebol, né? Nós começamos em 2003, com a queda do Palmeiras para a segunda divisão. Nós começamos somente com placas, né? E de lá para cá foi foco mesmo direto em futebol, algumas ações pontuais em camisas de alguns times, né? O ano passado nós patrocinamos o Bragantino e depois o Grêmio Prudente. E algumas ações pontuais na camisa do São Paulo, na camisa do Santos, esse ano inclusive.
Teve no jogo... O Xandão falou para mim o seguinte, quando ele jogou com o patrocínio da Sil na camisa do São Paulo, deu uma conexão tão forte, São Paulo começou a deslanchar, não perdeu mais. Essa foi ótima, essa, parabéns, Beto, que gancho, fantástico. E aliás, quando o Palmeiras caiu, a Sil começou no futebol e aí alavancou, o Palestra foi campeão, exatamente. Não é verdade, Alex? O Rogério Dezembro lembra disso também, então, que ele era diretor de marketing no Palmeiras. Né? Não naquela época, não naquela época. Acompanhei de perto. Até porque... O Palmeiras, você sabe, desculpa só te interromper, Silvio, foi o clube que viabilizou a Série B como produto de televisão, porque até então não tinha transmitido. Não é verdade, Silvio? O Palmeiras é tão generoso que até... Você vê a força desse time, hein? Até se sujeita a cair para alavancar a Série B. Parabéns, para criar esse produto, né, Alex? E, aliás, consolida esse produto de maneira forte, expressiva e representativa na Band, que transmite com exclusividade a Série B, patrocinada pela Sil. Nós estamos hoje na Série B, né? Na Bandeirantes. E voltando no caso das camisas, nesse ano teve um jogo importante de São Paulo e Corinthians, onde o Rogério fez o 100º gol, pelo menos contado por ele, né? Que deve... Então a gente estava na camisa do São Paulo, né? Então foi muito interessante, foi bem legal mesmo. Fala, Miller. Não, eu ia fazer uma pergunta indiscreta, qual que é o time dele de coração? É São Paulo, né? São Paulino. São Paulino. Só pra gente saber, né? Assim, fazer as contas aqui na bancada. Nós somos neutros, né, Beto? Beto, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Silvio, é uma das marcas que melhor sabe usar o futebol como plataforma de exposição. É excepcional o trabalho que a Silvio faz. Estava conversando isso com o Silvio e com o Pedro antes do programa começar. Eles fazem um trabalho digno de nota. E o futebol é uma mega plataforma de exposição, né, Beto? Olha, o futebol é uma mega plataforma de exposição. O futebol bem gerido, você falou de arena, só para dar uma ideia, a arena do Manchester e do Arsenal, tem, na Inglaterra, tem por dia, Xandão, 2,3 eventos dia. Então acontecem lá, em média, 2,3 eventos dia nessas arenas. Tamanha é o campo disciplinar de utilização para você fazer uma festa de aniversário, um casamento, uma convenção, um jogo de futebol entre empresários e jogadores. Enfim, é substancialmente importante essa plataforma e ter empresas como a Sil, que investe no futebol. Vocês, quando recebem uma camisa, até quero saber, até para título de curiosidade, quero envolver a Ju aí e eu quero saber... Vocês recebem a camisa, vocês olham assim o patrocínio, pô, legal essa empresa e tal. Tem alguma interferência? Vocês ficam felizes de ver uma empresa patrocinar? Quer dizer, o Silvio patrocinou o São Paulo no 100º gol. Ele como São Paulino, mas ele faz fios para todos os times e para todos os torcedores do Brasil todo. Ele fica especialmente feliz, porque o futebol ficou feliz com o 100º gol. É que nem o Santos amanhã é Brasil e futebol, Juliana. Ficou feliz com o 100º gol do Rogério Ceni. Mais uma conquista do futebol brasileiro. É história, então quem gosta de futebol, gosta da história de futebol. A Gaviões da Fiel ficou feliz com o 100º gol do Rogério Ceni. Eu acho que não. Certeza, certeza. Tá certo. Não tem como, né? Tá. Você fica feliz, Xandão? Como é que o jogador encara isso? Olha, eu acho legal quando a marca acaba se vinculando com o clube, né? Você vê a camisa de tal clube, você já enxerga aquela marca. É o caso do Fluminense, né? Que tem a sua marca registrada, né? Já há tantos anos patrocinando aquele clube. Eu acho que isso a Unimed. Exatamente. Eu acho que isso é bacana. Eu acho que isso é legal, esse vínculo aí com os clubes. Espero que a Sil seja mais uma dessas marcas aí que possa fazer esse vínculo bacana com o São Paulo. Tá certo, faça fio para zagueirão. E é claro, a Unimed patrocina o Fluminense e ela chancela, a Unimed Paulistana chancela os melhores programas de esporte da televisão brasileira. É nossa patrocinadora, querida Unimed Paulistana, patrocinadora do Encontro de Craques. Professor Teixeira, dispensa qualquer comentário. É um guru, é um cientista do futebol, escreveu aí o seu livro 50 anos do futebol, 2 vezes jogou com o Peñarol e venceu as 2 pelo Santos, foi quem levou Muricy Ramalho para a seleção brasileira, é um amigo de todos os amantes do futebol. Quando nos reunimos com os nossos amigos naquelas famosas pizzas, a gente celebra muito essa lenda viva do futebol, essa lenda viva, esse amigo conselheiro, professor Teixeira. Que grande prazer tê-lo aqui. Muito boa noite a todos. Sabe que depois de 50 anos vivendo no futebol,
que nós estamos acostumados a todas as situações, uma como esta, ainda nós nos emocionamos. Por quê? Porque nós encontramos velhos amigos e falamos de coisas do futebol, que foi a razão da nossa vida desde criança. Então eu agradeço o convite, sinceramente, é a primeira vez que eu participo, nós nos encontramos por aí algumas vezes, o Miller há muito tempo não nos encontrávamos, os amigos componentes aqui da mesa, nós acabamos nos conhecendo, e isso é o futebol que faz com que a comunicação e o relacionamento seja facilitado. Então, estou aqui com muito prazer convivendo com todos nós que estamos aqui, com os telespectadores e com os amigos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande. Estar ao lado do professor Teixeira, parece que a gente sente no ar assim, aquele processo de osmose, né? A gente capta a sabedoria de uma pessoa só de estar perto dela. É o caso do professor Teixeira, que realmente é uma enciclopédia e fora, não era nem fora do ar, ele tem uma sapiência tão grande que rapidinho assim, até durante o programa ele comentava, hoje fiz uma palestra de 4 horas de duração. Uma pessoa que faz uma palestra de 4 horas sobre um determinado assunto e é sempre convidado para fazer palestras, para ensinar, para falar sobre futebol, realmente é uma pessoa que merece ter muito mais destaque do que ele já tem, reconhecimento que ele já tem por parte de todos nós. É verdade. E o professor falou um negócio muito interessante. Você tem o Alex Miller, que é uma figura consolidada no jornalismo, essa menina Juliana Rios, que é talentosa, brilhante, jovem jornalista, que você convive com ela todos os dias no Band Esportes. Temos o Silvio Baroni e também o Pedro Morelli, da Sil Fios e Cabos Elétricos, que contribui no futebol. O Rogério, que era do Palmeiras, hoje da W Torre, levando toda a sua experiência, ex-diretor da Talent, uma das grandes agências do Brasil e do mundo. E o Xandão, um jovem talento que tem um futuro promissor, quer dizer, é para celebrar sim, professor, a sua presença aqui e as suas palavras. E para viver o seu 50 anos, daqui a pouco nós vamos falar do seu livro, a gente vai acompanhar agora a trajetória do Santos Futebol Clube, minha cara Juliana Rios, meu caro Alex Miller. Pois não. Na Libertadores de América. Aquecendo para amanhã. Aquecendo para amanhã. Vamos acompanhar então? Olha a tela cheia de Juliana Rios aí, no detalhe para você, e a gente passa a acompanhar a trajetória do Santástico, o show da Vila. Acompanhe. A final da Copa Santander Libertadores deste ano marca o reencontro de 2 escolas de futebol e de 2 clubes históricos. Com tanta história no futebol, grandes encontros eram inevitáveis. O primeiro foi em 1962. Assim como neste ano, Peñarol e Santos decidiram o título. Melhor para o time que tinha Pelé e companhia. O Santos venceu as 2 partidas e conquistou a primeira Libertadores de sua história. 3 anos depois, novo encontro na Copa Libertadores da América. A disputa valia uma vaga na final, mas dessa vez o Peñarol levou a melhor, também venceu as 2 partidas e ganhou o direito de jogar a decisão. Quase 50 anos depois, as 2 equipes se reencontram em busca da reconquista da América. Para chegar à decisão, o Santos não teve vida fácil na primeira fase. O time só garantiu a segunda vaga no grupo para as oitavas da última partida diante do Deportivo Táchira. Nas oitavas, o adversário foi a América do México, e após uma vitória magra por 1-0 na Vila Belmiro, o Peixe garantiu a vaga no México, graças à atuação fantástica do goleiro Rafael. Nas quartas, o obstáculo era o Fantasma Once Caldas, e o Santos venceu na Colômbia por 1-0. No Pacaembu, a torcida santista sofreu, mas o empate por 1-1 classificou o time da Baixada. Na semi, o reencontro com o Cerro Porteño. Novamente, o Santos abriu a disputa com uma vitória simples por 1-0 em casa. Na volta, empate por 3-3 e vaga na decisão. O Peñarol também precisou muito da superação para chegar à decisão. Os uruguaios garantiram a segunda colocação do Grupo da Morte, atrás de LDU e à frente de Independiente e Godoy Cruz. Nas oitavas, encontro com o Inter e na primeira partida em Montevidéu, empate por 1-1. No jogo de volta no Beira-Rio, os uruguaios surpreenderam e venceram de virada por 2-1. A Universidade Católica foi o rival das quartas. Jogando em casa, o Peñarol abriu vantagem ao vencer por 2-0.